Fala galera do Khan, neste vídeo continuaremos a falar sobre o Teorema de Green. E na verdade, iremos fazer uma integral muito parecida com o que fizemos lá no vídeo passado. Então vamos lá, vamos imaginar um caminho fechado C, igual ao caminho que fizemos lá no último vídeo. Então temos aqui o plano XY e neste plano poderemos desenhar o nosso caminho. E no vídeo passado nós lidamos com um campo vetorial que tinha vetores apenas na direção I. E agora nós iremos construir um campo vetorial que tem vetores apenas na direção J. Então, Q de xy é igual a Qzão de xy vezes o versor j. E a integral que iremos analisar é a integral de linha fechada no caminho C de Q vezes o infinitesimal dr. E como nós já vimos, o dr será dx vezes i mais dy vezes j. Dito isso, podemos agora realizar este produto escalar Q vezes dr, e como o nosso Q só tem componente j, nós teríamos que fazer 0 vezes dx vezes i, que é 0. Então nem vamos escrever aqui. E o resultado será Qzão de xy vezes dy. Agora vamos ver se conseguimos resolver esta integral de linha fechada sem ter que recorrer a um terceiro parâmetro t. Assim como nós fizemos lá no vídeo passado, e com a única diferença que antes tínhamos campo vetorial apenas com vetores em i, e agora nós temos apenas vetores em j. Agora podemos definir aqui o nosso y mínimo e o y máximo. O y mínimo será este aqui, que chamaremos de azinho, e o máximo será este aqui de cima, que nós chamaremos de bzinho. E lembrando que este caminho é feito aqui no sentido anti-horário. E anteriormente, para resolver esta integral aqui, nós dividimos o caminho C em duas funções de x, 2y como uma função de x. Agora nós temos que fazer o inverso. Iremos transformar x em duas funções de y. Então teremos o primeiro caminho à direita aqui, que será o C1, onde x é igual a x1 de y, e o segundo caminho à esquerda, que chamaremos de C2, onde x é igual a x2 de y. E lembrando aí, este processo que nós fizemos agora é análogo ao que fizemos no último vídeo, com a diferença que agora estamos expressando x como uma função de y, ao invés de y como uma função de x. E olhando o caminho C como estas duas partes, C1 e C2, nós podemos reescrever esta integral de linha fechada como duas integrais definidas. A primeira nós iremos fazer de C2, então será a integral definida entre b e a de Q, e agora nós expressaremos x como uma função de y, então Q dx2 de y e y vezes o infinitesimal dy, mais a integral de C1, que é a integral entre a e b de Q dx1 de y e y vezes o infinitesimal dy novamente. Agora nós podemos padronizar os limites dessas integrais, já que aqui em C2 temos o limite inferior maior do que o limite superior, então podemos trocar estes limites pondo um sinal de menos aqui antes da integral, e ao fazer essa padronização, nós podemos agora reescrever essas duas integrais como uma integral entre a e b, que será a integral de Q de x1 de y e y menos Q de x2 de y e tudo vezes o infinitesimal dy. Agora, se nós olharmos para dentro desta integral, para essa subtração aqui, podemos perceber que ela é, na verdade, uma avaliação de um resultado de uma integral. Então, esta integral aqui será a integral entre a e b de Q de xy, avaliado ou calculado entre os limites x igual a x2 de y e x igual a x1 de y. Então, no fim, o que nós fizemos aqui foi o caminho inverso do que geralmente fazemos para uma integral definida. Geralmente, nós obtemos uma primitiva e avaliamos o resultado entre o limite inferior e superior, mas desta vez nós estamos indo da avaliação do resultado para a integral. Agora, novamente, olhando para o que está dentro da integral, essa avaliação de resultado é referente à integral definida entre x2 de y e x1 de y de del Q por del x vezes o dx. Então, está aí a integral da qual o resultado do passo anterior foi gerado. Em última instância, nós teremos que esta integral de linha fechada aqui do começo é igual à integral entre a e b da integral entre x2 de y e x1 de y da parcial del Q por del x vezes dx vezes o infinitesimal dy. Tendo este resultado, o que nós podemos nos perguntar agora é: o que essa integral dupla aqui significa?
E para explicar isso, vamos desenhar aqui os três eixos do espaço, o eixo x, o eixo y e o eixo z, e este ΔQ por ΔX é uma superfície qualquer no espaço. Então, vamos desenhar aqui uma superfície qualquer, e essencialmente essa integral dupla aqui nos está definindo uma região, e este dx dy é um infinitesimal de área, então poderíamos até reescrevê-lo, né, como dA. Então, a região em questão é definida por x2 de y, que é o nosso C2 aqui no plano xy, e x1 de y, que é o nosso C1 aqui do plano xy. Então, x varia entre o limite superior e o inferior. E o que essa integral dupla aqui está nos dizendo é: vamos pegar a integral dupla desta região aqui em relação a essa função, e o resultado que nós iríamos obter seria o volume deste sólido criado pela projeção do caminho C2 na nossa superfície ΔQ por ΔX, onde o caminho seria o chão, né, desse sólido, e a superfície ΔQ por ΔX seria o teto deste volume aí. E agora, para deixar o nosso resultado bem claro, vamos voltar um pouquinho aqui. Se temos aqui um caminho fechado C e um campo vetorial Q de xy, que só possui componentes na direção j, ou seja, apenas vetores apontando para cima ou para baixo, se eu pegar a integral de linha fechada de Qzinho por dr, ela vai ser igual à integral de linha fechada em C de Q de xy dy, e que no fim vai ser igual à integral dupla na região R de ΔQ por ΔX vezes o infinitesimal de área dA. E o que nós podemos fazer agora é pôr lado a lado o resultado do vídeo anterior a este e o resultado que nós obtivemos neste vídeo. E vamos imaginar também um campo vetorial arbitrário, que nós chamaremos aqui de f de xy, que é igual a p de xy vezes o versor i mais q de xy vezes o versor j. E você pode pensar nesse campo vetorial aqui como sendo a adição do campo vetorial do vídeo anterior com o campo vetorial que nós utilizamos neste vídeo. Mas, no fim, essas proposições aqui vão servir para qualquer campo vetorial, beleza? E digamos que nós queremos a integral de linha fechada deste campo vetorial em um caminho arbitrário C também, e nós podemos até desenhar este caminho aqui no plano xy, como fizemos anteriormente, e vamos escrever o que nós queremos aqui, que é a integral de linha fechada em C de f produto escalar dr. E como nós já vimos várias vezes, dr é igual a dx vezes i mais dy vezes j. Então, teremos a integral de linha fechada p de xy vezes dx mais q de xy vezes dy, que podemos reescrever como sendo duas integrais diferentes. E agora ficou fácil, já que todo o esforço que nós tivemos até este momento foi justamente para ter o resultado destas integrais aqui. Então, teremos que essas duas integrais são iguais à integral dupla da região R de menos ΔP por ΔY vezes o infinitesimal dA, mais a integral dupla na região R de ΔQ por ΔX vezes o infinitesimal dA de novo. E aqui nós podemos simplificar essas duas integrais duplas como a integral dupla da diferença. E aí sim teremos o resultado, que é a grande conclusão desta série de vídeos aqui. Então, teremos que a integral de linha fechada em C de f vezes dr é igual à integral dupla na região R de ΔQ por ΔX menos ΔP por ΔY. E tudo isso vezes o infinitesimal dA. Então, este aqui é justamente o teorema de Green, beleza? Que relaciona a integral de linha fechada em um caminho C de um campo vetorial f produto escalar dr com a integral dupla na região associada. E agora, como uma subconclusão deste vídeo, nós já vimos diversas vezes que se o campo f for conservativo, então a integral de linha fechada de f vezes dr é igual a zero. E para isso acontecer, isso aqui que está dentro da integral dupla tem de ser igual a zero. Então, ΔQ por ΔX menos ΔP por ΔY é igual a zero. Ou podemos dizer até que são iguais. Então, quase como que um colateral, né, do teorema de Green, nós temos que se o campo vetorial em questão for conservativo, ΔQ por ΔX será igual a ΔP por ΔY. E acredito que para esse vídeo é só isso, galera do Khan. Nós nos vemos por aqui.